Olá, pessoal. Agora daremos início ao segundo módulo dessa nossa manhã. Eu gostaria de convidar para participar conosco o Dr. Maurício Magalhães, que é coordenador do Núcleo de Mama do Oncologia Américas, membro titular da Academia Nacional de Medicina, presidente da Sociedade Internacional de Sinologia, a doutora Bruna Miller, que já tinha participado no módulo anterior conosco. Ela é radiologista mamária, e gostaria também de convidar para participar dessa primeira discussão dos nossos casos clínicos, o Dr. Márcio Reisner, que é radioterapeuta, radio-oncologista do Oncologia Américas. Agora, vamos começar com o caso. Bom dia Renata, Márcio, Abraão e Bruna. Esse é um caso muito interessante, assim, original, que nós vamos apresentar. O próximo, por favor. Bom, é uma paciente jovem, uma paciente de 37 anos, que estava grávida de 8 semanas, que apresentou na mama esquerda um tumor de 4 centímetros, palpável. Ela, na época, até pela gravidez, ela fez apenas a ultrassonografia, ela veio só com a ultrassonografia e tinha, não tinha ressonância, naturalmente, e ela tinha também a mamografia, que eram mamas densas, não se via nada pela mamografia. Agora, no ultrassom, aparecia uma imagem que pareciam nódulos confluentes, eram 3 nódulos confluentes, totalizando essa área de 4 centímetros. Foi feita a biópsia, a core-biópsia desses nódulos, guiados por ultrassom, e veio numa das lesões um CDI grau 2, um dos nódulos, e nos outros 2 veio apenas carcinoma ductal in situ. E a imunohistoquímica veio de luminal A, era receptores hormonais fortemente positivos, um R2 negativo e um KI67 baixo, abaixo de 10%. Então, nesse momento, ela grávida, ela manifestou, e não podia ser de outra maneira, o total desejo de manter a gravidez dela. Então, foi considerado um tratamento durante a gravidez. Então, conversamos uma abordagem inicial com cirurgia e extensor provisório e avaliação posterior de uma terapia adjuvante ou uma terapia neoadjuvante, uma vez que é um tumor de 4 centímetros, mas que o componente invasor mesmo era pequeno, era de aproximadamente 1,8 centímetros, menos de 2 centímetros, luminal. Então, nós ficamos nessa posição para decidir. Próximo, por favor. Então, nós ficamos nessas 3 opções. Ou fazer uma quimioterapia neoadjuvante, ou uma adenomastectomia com linfonodo sentinela. Os nódulos eram distantes do complexo areolo-papilar, eles eram quase que aqui na junção, no sulco inframamário, e a possibilidade de fazer uma assinatura gênica, tentar ver qual seria, se essa paciente seria candidata à quimioterapia. Então, eu queria colocar a discussão, eu pediria a Renata, eu te peço desculpa, Bruna, não tem imagem dela para você comentar, desculpa, acabou que nós não tínhamos, eu só tinha o laudo da imagem, eu não tinha a imagem para você comentar. Então, eu queria que o Abraão e a Renata, nesse primeiro momento, fizessem algum comentário sobre dessa decisão inicial. Então, é uma paciente jovem, né? Gestante, uma gestação bastante inicial, 8 semanas de gestação, e com tumor. Doutor Maurício, eu só queria entender melhor, que eu fiquei com uma dúvida. O tumor de 4 centímetros era o tumor palpável, o senhor palpava uma lesão com 4 centímetros. Exatamente. Né? A ressonância... Não, ela não fez ressonância, ela grávida não fez ressonância. Ela estava grávida, não fez ressonância. Então, porque é difícil a gente, um tumor palpável de 4 centímetros, a gente saber exatamente, né, o quanto seria o componente invasor. Então, eu entenderia essa paciente como uma paciente de alto risco, embora ela tenha axila clinicamente negativa, um tumor palpável é grande, mesmo sendo luminal. A questão no primeiro trimestre de gestação, a gente não poderia
é usar antracíclico. Então, a quimioterapia, a gente ficaria numa situação um pouco complicada, indicar quimioterapia neoadjuvante nesse início de gestação, né, no primeiro trimestre. Eu gostaria, né, a gente gostaria, sempre ajudaria nessa tomada de decisão, a gente ter um teste preditivo, embora a gente não tenha isso validado ainda, absolutamente no cenário neoadjuvante. E aí eu gostaria da opinião do senhor sobre, embora o tumor seja grande, axila clinicamente negativa, nesse início de gestação, como seria encarar a cirurgia upfront? Abraão, fala. Abraão, está ouvindo? Estou ouvindo, estão me ouvindo? Agora sim. Alô? Estamos ouvindo, Abraão, falar. Bom, esse caso é uma sinuca de bico, né? Uma mulher de 37 anos que provavelmente já tinha um tumor antes da gravidez, engravidou, uma corrente sanguínea foi invadida de estrogênio e progesterona, e essa lesão cresceu rápido. Ela descobriu com 8 semanas de gestação. Eu estava conversando desse caso de manhã com minha mulher e falei para ela, assim, importante para essa moça que ela fique feliz com a gravidez dela. Então, essa coisa é importante. Você ressaltou que ela queria manter a gravidez de qualquer maneira. Quer dizer, porque uma das opções seria a interrupção da gravidez, e o tratamento de uma lesão é relativamente grande inicialmente, que depois se mostrou uma lesão de 1,8 centímetros, né? Ao meu ver, a condição foi correta, né? Fazer a cirurgia pronta. Bom, então, porque alternativas seriam boas em função da gestação. A verdade, Renato, quer dizer, ela me procurou a primeira vez com 8 semanas, mas até ter todo esse panorama, ela já ia entrar no segundo trimestre, já no segundo trimestre, ela poderia até fazer a neoadjuvância. A questão era se ela ia ser beneficiada, porque apesar de ser um tumor palpável, de 4 centímetros, a biópsia tinha dado que era principalmente o componente intraductal, as outras lesões. O tumor infiltrante mesmo tinha 1,8 centímetros. Isso, aí mais uma vez eu peço desculpa a Bruna de não ter aqui a imagem para você. Bom, então na época eu tomei a decisão de pedir uma assinatura gênica para ela. Próximo. E veio esse score de 15 milímetros, de um score de 15, um risco de recorrência de 14, quer dizer, uma paciente que deu um baixo risco para ela. Tá? Então, diante desse resultado, acabou que nós optamos, quer dizer, que não haveria benefício, vocês vejam aqui, sem benefício aparente de fazer uma quimioterapia para ela. Quer dizer, mesmo na adjuvância, ela não seria candidata a uma quimioterapia. Então, diante disso, nós optamos pela cirurgia. Então, foi feita uma adenomastectomia. Próximo, por favor. Então, foi feita uma adenomastectomia e esse laudo veio como tumor multicêntrico de mama esquerda, sendo 3 nódulos confluentes em quadrante lateral de mama esquerda, laudo de carcinoma ductal infiltrante em um nódulo e predomínio de CDIS nos outros 2, novamente com uma IHC de luminal A. Foi submetida a ressecção do linfonodo sentinela, com reconstrução imediata com expansor, e o laudo foram de 3 focos de CDI, grau 2, o maior e um linfonodo com uma micrometástase de 0,4 milímetros, luminal A. Então, essa foi o laudo final da peça. Então, próximo. Aí discutiu-se aqui está o laudo final, grau 2, localização inferiores, as lesões, acabou que no laudo final, os componentes, eram 3 lesões confluentes,
mas que haviam focos 1,1, 1,7 e 1,1 centímetros, associado ao carcinoma em si, do microcalcificações, e uma micrometástase em um de 3 linfonodos. Próximo. E a imunohistoquímica das 3 lesões mostraram todas 3 o mesmo perfil, quer dizer, fortemente positivo, um R2 e um KI67 de 7%, quer dizer, uma lesão todas luminal A, apesar de que havia componente invasivo nas 3 áreas. Próximo. Aqui o Oncotype, depois ele foi colocado em cima desse perfil novo, quer dizer, de micrometástase com linfonodo positivo 1 e 3, e aqui mostrando, aí eu queria que a Renata fizesse um comentário sobre esse resultado do Oncotype para essa paciente. Então, depois hoje, né, a gente sabe que para paciente jovem com linfonodo positivo, paciente pré-menopausa, linfonodo positivo, a gente fica um pouco desconfortável de tomar uma conduta baseada no Oncotype, porque a gente sabe que o estudo WAR-Exponder, ele mostrou para a gente que pacientes na pré-menopausa com linfonodo positivo, mesmo com um RR baixo, existe um risco de recidiva que a gente não pode desconsiderar. Então, hoje, né, se essa paciente fosse atendida hoje, o ideal seria a gente discutir um tratamento adjuvante para ela, eventualmente baseado em quimioterapia, mesmo sendo uma micrometástase. Você, Abraão. Acho que a doutora Renata ia falar mais alguma coisa. Desculpa, não, Renata. Eu ia perguntar a opinião do Márcio sobre a adjuvância. Tudo bem que ela está gestante, né? Mas pedir a opinião dele para o timing da... Isso já é no pós-operatório. Próximo. Próximo. Então, por exemplo, aí agora aí virou a questão adjuvante, pós-cirúrgico, com todos os dados completos, né, que eram 3 nódulos. Então, a questão da conduta adjuvante, fazer radioterapia, ela estava com expansor, né, ela está com expansor, tamoxifeno, usar análise LH-RH e o inibidor da aromatase ou quimioterapia adjuvante. Então, agora, Renata e Márcio e Abraão. E neste momento, doutor Maurício, ela estava com quantas semanas já, então? Não, já tinha pós-parto, isso aí é pós-parto. Então ela operou e aí temos pouco tempo... Ela operou e não fez quimioterapia, ela operou só, e aquele foi o laudo da cirurgia, ela já operou com... E aí, ela operou, e aí quanto tempo depois ela teve... qual foi o intervalo? Ela operou com 20 semanas, com 18, 20 semanas mais ou menos. Tá? E ficou bem. Depois eu ia até também colocar, porque ela quis amamentar, ela ainda amamentou 1 mês de pós-operatório, ela ainda amamentou. E depois aí foi o tempo que aí decidiu-se pela decisão. Aí eu queria colocar para vocês, qual seria a conduta que vocês indicariam para essa paciente pós-cirurgia, e 1 mês depois da cirurgia? Ô, Maurício... Pode falar, doutora Abraão. Não, pode falar. Ela descobriu a lesão com 8 semanas, foi operada em torno de 20 semanas de gestação. Ela foi... Não, mas... Eu não tenho essa informação certa, mas foi mais de 15, 16 semanas. Foi certo, correto. Depois levou o segundo trimestre, levou a gravidez, foi uma cirurgia sem intercorrência, quer dizer, o tratamento foi uma cirurgia upfront. Ela foi operada e o tratamento adjuvante ficou naturalmente para depois da cirurgia. Então, aí, ela isso já tem alguns meses, ela já está sendo tratada. Sim, tudo bem, mas não, só para nós podermos na discussão, quer dizer, ela foi operada, fez a cirurgia mamária mais ou menos com 18 semanas,
levou a gestação a termo, Isso. é isso? Fez uma cesariana. Isso. Né? E aí, sim, então nós vamos discutir a adjuvância já pós-gestação terminada. Exatamente. Ah, certo. Então, Bom, aí acho que o Márcio ia falar, né? Não, comentando sobre a rádio, né? Assim, eu acho que a indicação da radioterapia, acho que ninguém tem dúvida, né? O paciente tem um linfonodo positivo, né? Já é uma indicação major para você fazer a radioterapia. A questão é o time, né? A gente sabe que existe um período ideal para você fazer a radioterapia, né? Esse período você tem que esperar pelo menos ali uns 30, 40 dias depois da cirurgia, considerando que o paciente não vá ser submetido à quimioterapia, né? E esse período ideal vai até uns 3, 4 meses depois do procedimento cirúrgico. Lógico que essa paciente, quando for fazer a radioterapia, ela vai estar com um período muito mais alongado, né? Porque todos os trabalhos mostram, primeiro, se você fizer uma radioterapia numa mulher grávida no primeiro trimestre, uma dose já baixíssima, veja que você irradia a mama de 0,5 grays, ou seja, 5 centigrays, já pode levar a alterações, principalmente do sistema nervoso central, né, que é o primeiro trimestre é quando você tem, né, o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, você poderia ter a diminuição do diâmetro encefálico, você poderia ter retardo mental, então ninguém vai ter coragem de fazer isso. No segundo semestre também você tem uma chance muito grande, no terceiro trimestre a chance de alguma alteração de retardo mental é menor, mas você pode ter até alterações de desenvolvimento e até aumento de chance de tumores na criança, né? Uma pesquisa muito interessante que eles viram nos anos 50, 60, mulheres que eram submetidas a raio-x grávidas. Essas crianças, depois quando nasceram, elas apresentaram uma incidência maior de tumores, né, do que a população em geral. Então, a gente não vai irradiar essa mulher grávida. Você vai ter que deixar para depois. E aí, o que os trabalhos mostram? Né? Tem um trabalho recente, interessante, que ele analisou uma coorte lá de 250 mil pacientes. Esses dados estatísticos americanos, eles viram que realmente, né, os tumores iniciais, se você passar de 3, 4 meses, você teria um prejuízo na eficácia da radioterapia. Mas quando ele compara no grupo que, por algum motivo, não fez a radioterapia, os resultados são superiores. Então, mesmo fazendo a radioterapia atrasada, ela ainda é melhor do que não fazer a radioterapia, né? Esse trabalho é até interessante, que ele avalia e vai de acordo com os dados daquela meta-análise da BCTG, em que ele mostrou até que nesses estadios iniciais você teve um ganho de sobrevida pequeno naquele segmento de 10, 15 anos, igual a meta-análise inglesa, comparando entre fazer a radioterapia atrasada versus não fazer a radioterapia. E que mesmo atrasado, você deveria oferecer a radioterapia para paciente. E em relação à quimioterapia, né, assim, ela é uma paciente pré-menopausa de alto risco. Eu indicaria quimioterapia adjuvante para ela, mesmo com o resultado do Oncotype, né, e a gente, o doutor Ivo Carelli mandou uma pergunta no chat, perguntando, né, qual o papel, se a gente teria uma real indicação, uma indicação precisa para pedir o Oncotype num caso de uma paciente pré-menopausa de alto risco. E aí eu concordo que hoje, com os resultados que a gente tem do AREXponder, eu não para essa paciente eu não pediria neste momento o Oncotype, e mesmo com o Oncotype de baixo risco, eu indicaria no momento apropriado, né, avaliando essa questão do timing com a gestação, com o pós-parto, eu indicaria quimioterapia adjuvante para ela. Ok. E depois da quimio, você faria qual a hormonioterapia para ela? E aí, assim, ela é uma paciente, então, uma paciente jovem, né, com tumor de alto risco por conta do comprometimento axilar, ainda que uma micrometástase. Idealmente, ela teria que ser suprimida, né, com análogo de LHRH e inibidor de aromatase, mas a gente sabe que esse tratamento para uma paciente na pré-menopausa costuma ser bastante tóxico, né, com bastante efeito colateral, e obviamente isso, né, agora ela já operou no pós-gestação, ela já teve o bebê. Então, eu discutiria com ela a questão de toxicidade,
explicaria os benefícios que ela teria benefício em ser suprimida, mas pesaria aí relação custo-benefício, discutiria a toxicidade e decidiria em conjunto com ela se eu começaria a supressão, a hormonioterapia com tamoxifeno, ou se eu suprimiria e faria inibidor de aromatase. Muitas vezes o que a gente discute com a paciente em relação a, por conta da toxicidade dos efeitos colaterais, é começar com o tamoxifeno, ver como é que ela fica de efeito colateral, e aí depois, no momento oportuno, progredir, fazer a supressão e rodar depois ou com supressão com tamoxifeno ou supressão mais inibidor de aromatase. Ok, Renata, eu já recebi a sinalização para a gente encerrar. Então, olha só, todo esse caso foi discutido. Essa é uma paciente muito esclarecida, ela participou de todas essas tomadas de decisão, tanto na primeira decisão sobre a cirurgia inicial, ela preferiu ser operada e aguardar. Depois, quando veio o resultado final, nós ponderamos essa questão da quimioterapia, mas a opção dela foi fazer só hormonioterapia. Então, mas ela começou com análogo de LH, RH, o inibidor da aromatase e fez radioterapia. E está bem, né? Tem ainda alguns meses de seguimento. Então, foi um caso assim fora da curva, mas eu achei importante trazer para exatamente colocar o uso dessas ferramentas como tomada de decisão. Então, eu queria agradecer a vocês e passo a palavra para a Renata para encerrar a discussão, por favor. Obrigada pelo caso, doutor Maurício, pela discussão. E agora iniciaremos com a aula do doutor Márcio. Bom, muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né, a mais um simpósio internacional de câncer de mama do Américas Oncologia. Meu nome é Márcio Reisner, eu sou radio-oncologista do Américas Oncologia, do Rio de Janeiro, da unidade de Botafogo. E eu vou falar sobre o papel da radioterapia nos pacientes com linfonodos com micrometástase. Fazendo, né, uma volta ao tempo, entrando no túnel do tempo, né, isso tudo começou em 1971. Pela primeira vez foi descrito que pacientes com cometimento linfonodal, cuja doença fosse menor do que 2 milímetros, esses pacientes, de certa forma, eles apresentariam resultados melhores do que aqueles que apresentam o que nós chamamos de macrometástase, e que, de certa forma, apresentariam resultados piores do que aqueles pacientes que são linfonodos negativos. Isso foi publicado em 1961 por Ruvus, e com o tempo, né, a entidade micrometástase passou a ser incorporada no estadiamento TNM. Em 2002, né, inicialmente fazia parte do PN1A, depois, ao longo do tempo, em 2002, ela foi classificada como uma entidade à parte, né, o N1-MIC, né, no qual compreendia-se o acometimento linfonodal, cujo tamanho variava de 0,2 a 2 milímetros. Uma série de outros trabalhos ao longo do tempo avaliaram o prognóstico dessas pacientes com micrometástase comparado a quem é N0 e a quem tem a macrometástase. Então, esse é um trabalho interessante com dados do CIR, é um número muito grande de pacientes, 11 mil pacientes com micrometástase, 43 com N1, 154 mil pacientes com N0. O que o trabalho mostrou? Que realmente a micrometástase entraria num subgrupo intermediário, ou seja, principalmente nos tumores T2, T3, né, T4, você teria uma sobrevida inferior aos pacientes com a axila negativa, mas, de certa forma, uma sobrevida melhor do que aquelas pacientes N1, né, com a macrometástase. Mas, de forma curiosa, isso não aconteceu nos pacientes com tumores T1. De certa forma, os pacientes com tumores T1 com micrometástase apresentavam sobrevida equivalente comparada àqueles pacientes com linfonodos negativos. Com o passar do tempo, novos trabalhos, né, trabalhos mais modernos foram surgindo. Um dos principais trabalhos é o trabalho italiano, o IBCSG 2301. O que esse trabalho fez? Ele pegou pacientes com micrometástase, ou seja, apenas entraram aqui pacientes com micrometástase que foram submetidos, né, após a avaliação do linfonodo sentinela, a dissecção axilar ou não fazer absolutamente nada, ter a sua axila tratada apenas com a avaliação do linfonodo sentinela. Os grupos eram extremamente homogêneos,
né? Repara que a grande maioria dos pacientes tinham tumores com menos de 3 centímetros, a grande maioria eram receptores hormonais positivos, fizeram um tratamento sistêmico, né? E uma coisa interessante, você repara que no grupo de pacientes submetidos à dissecção axilar, 13% apresentaram linfonodos positivos adicionais. Em relação à radioterapia, né, 98%, 97% foram submetidos à radioterapia, mas 70% foram com radioterapia externa, ou seja, um percentual importante de pacientes foram submetidos a uma combinação com radioterapia intraoperatória e 20% fizeram só radioterapia intraoperatória. Um problema, nós não conseguimos pegar os dados dessa radioterapia para avaliar o quanto de radiação incidental chegavam nesses linfonodos axilares. Você não tem essa resposta nesse trabalho. Os resultados, né, foram iguais. Ou seja, fazer só o linfonodo sentinela, uma micrometástase, é igual a você fazer uma dissecção axilar a posteriori. Resultados em sobrevida livre de doença, sobrevida global, recidiva local, regional, tudo equivalente, absolutamente igual. E, obviamente, se você faz uma dissecção axilar, você leva o paciente a uma maior taxa de linfedema, né, e uma maior taxa de neuropatia, seja uma neuropatia motora, como uma neuropatia sensorial. Portanto, segundo esse trabalho, não há qualquer necessidade de fazer dissecção axilar nos pacientes com micrometástase. Além disso, existe um outro trabalho interessante, que não é muito comentado, que é um trabalho espanhol, em que ele fez a randomização, né, a forma, o organograma do trabalho é muito parecido com o trabalho italiano. Era um paciente com tumores de até 3,5 centímetros, tratados em vários centros da Espanha, e todos eles apresentavam micrometástase, avaliado na linfonodo sentinela, e eram submetidos à observação ou à dissecção axilar. Aqui 15 linfonodos em média eram ressecados, né, da dissecção axilar. Eles foram randomizados, mas o objetivo do trabalho era exclusivamente avaliar a sobrevida livre de doença. Ele não avaliava a sobrevida global ou controle local. Os grupos eram extremamente homogêneos, eram também, de uma forma, tumores com bom prognóstico, grande maioria receptor hormonal positivo, né, todos tumores pequenos, idades muito próximas entre os grupos. E o que o trabalho mostrou? Que não houve diferença em relação aos grupos quanto à sobrevida livre de doença. Uma coisa interessante, reparem que no trabalho italiano, 13% dos pacientes submetidos à dissecção axilar apresentaram linfonodos positivos adicionais. E aqui, de uma certa forma, também no trabalho espanhol, no grupamento submetido à dissecção axilar, também 13% dos pacientes apresentaram linfonodos positivos adicionais, exatamente o mesmo valor, né? E resultados absolutamente iguais, mostrando que, mais uma vez, mais um trabalho mostrando que esses pacientes não precisam de dissecção axilar. E aí entramos no trabalho, né, que é o trabalho mais importante, até hoje muito comentado, que é o Aquazog Z11. Esses pacientes, eles não eram só exclusivamente com micrometástase, né? A grande parte tinham macrometástase. Eram pacientes T1, T2, né? Podendo inicialmente N0 clinicamente, eram submetidos ao linfonodo sentinela, apresentavam positivos e aí se dividiam entre fazer a dissecção axilar ou não fazer nada em relação à axila. Todos eles eram submetidos a tratamento sistêmico e a radioterapia. Os grupos eram bem homogêneos também em relação à idade, né? Tamanho médio era em torno de 1,7 a 1,6 centímetros, grande maioria grau 1, grau 2, receptor hormonal positivo, ou seja, grande maioria luminal A, luminal B. Em relação à dissecção axilar, a média de linfonodos retirados era em torno de 13, né? A avaliação do linfonodo sentinela média de 1 a 2. Repare que a grande parte desses pacientes, eles tinham, né, no grupamento do linfonodo sentinela, a grande maioria eram com doença macroscópica. Mas você tinha um percentual muito importante, 44,8% de pacientes que tinham apenas micrometástase. Né? No grupo da dissecção axilar, isso era um pouquinho menor, é 37%. Ou seja, estamos falando de pacientes com volume de doença muito pequena, com pouco menos de 50% com micrometástase, e essa é a razão pela qual eu coloco ele nessa aula. Comparando com os outros trabalhos antigos, como a NSABP 32, que foi o trabalho clássico, um dos trabalhos clássicos, compararam, né, o linfonodo sentinela versus dissecção axilar, a taxa adicional
de linfonodos positivos após a dissecção axilar, no trabalho Z11, ele é muito mais baixa, 27,3%, comparado a 38% nos trabalhos clássicos como o NSBP B32. O que significa isso? Que o volume de doença axilar nesses pacientes do Z11 ele era mais baixo, era menor do que nesses trabalhos antigos. E se você pegar o grupo exclusivo que tinham micrometástase, a taxa de linfonodo adicional era apenas de 10%, um valor até menor do que no trabalho italiano e no trabalho espanhol, que era em torno de 13%. Então, os resultados do Z11, né? O follow-up de 6 anos, resultados iguais entre não fazer a dissecção axilar e fazer a dissecção axilar, sobrevida global igual, sobrevida de doença igual. No follow-up de 10 anos, os resultados permaneceram equivalentes, não teve um benefício, né, resultado melhor de um grupo sobre o outro. Só que o que é importante lembrar? Nesse trabalho não se incluíam pacientes com linfonodo clinicamente positivo, não apresentavam pacientes que fizeram quimioterapia neoadjuvante, todos eles eram submetidos a segmentectomia, né? Lembrando que até o trabalho italiano ele tinha um percentual pequeno, 9% de pacientes que foram submetidos a 10 a mastectomia. Aqui não, todo mundo segmentectomia. E ninguém fez radioterapia parcial de mama. E aí vem a grande questão, que eu acho que talvez seria o slide mais importante da aula. Quando é analisado a técnica de radioterapia, o que se vê? Que 28,5 não tiveram os records avaliados, né, as técnicas, nós não conseguimos ter acesso, saber como foi feito essa radioterapia, mas 50% receberam o que nós chamamos de técnica tangente alta. O que significa isso? Em que o limite superior do campo tangente ele é mais alto e acaba englobando os linfonodos axilares, principalmente nível 1, nível 2. E 19% tiveram um campo separado sobre os linfonodos. Ou seja, 69% desses pacientes tiveram, né, radioterapia sobre esses linfonodos axilares. E 69% que foi verificado. Ou seja, desses 28,5%. A grande maioria a gente não conseguiu avaliar como foi feita a técnica de radioterapia. Ou seja, na verdade, esse paciente recebia uma dose significativa sobre a axila. Então, aquele paciente com linfonodo sentinela, quando recebia radioterapia, ele, de certa forma, estava recebendo, de uma forma meio que oculta ou não direta, uma dose importante sobre a axila, ou seja, estava recebendo radioterapia sobre os linfonodos axilares. E talvez por isso os resultados foram equivalentes ao grupo que fez a dissecção axilar, porque estavam recebendo um tratamento na axila. O outro trabalho que eu tenho que citar é o trabalho Amaros, o trabalho holandês, né? Ele, na verdade, grande parte eram pacientes com macrometástase, mas 29% apresentavam micrometástase, e a razão do que eu cito ele aqui na aula. Esse trabalho era um pouco diferente. Os pacientes eram T1, T2, N0, faziam a avaliação do linfonodo sentinela e, quando eram positivos, eram divididos entre a dissecção axilar e o tratamento com radioterapia. Só que aqui, a radioterapia ela tinha um campo direto sobre as cadeias nodais. Ele não fazia tangente alta, era radioterapia direto sobre a mama e o campo direto sobre os linfonodos. Os resultados também foram equivalentes, né? Os grupos são homogêneos, uma parte dos tumores tinha até 5 centímetros, mas o subgrupo maior é de até 2 centímetros, uma parte é grau 1, grau 2, né? A grande maioria com 1 a 2 linfonodos positivos, né? Ou seja, uma coisa importante, também o ideal é ter 3 linfonodos positivos. Pacientes também com 4, 5 linfonodos positivos também saiu aqui dessa análise desse trabalho. E o número de linfonodos ressecados era um pouco maior do que no Z11, né, que eram 15 linfonodos, e repare como o volume de doença era maior. 27% dos pacientes do Z11 apresentavam linfonodos positivos adicionais quando eram submetidos à dissecção axilar. Aqui não. Aqui 33% apresentavam linfonodos adicionais, mostrando que era um volume de doença axilar maior. Os resultados no follow-up de 6 anos foram equivalentes, e obviamente quem faz dissecção axilar tem uma taxa maior de linfedema comparado a quem fez radioterapia. Na atualização do trabalho, o que se viu? Que os resultados se mantiveram equivalentes, mas que poderia ter, talvez, uma taxa maior de tumores secundários em quem fez a radioterapia, mas o trabalho mostra aqui, talvez, por um viés estatístico e não por um efeito real da radioterapia. Quando há uma comparação dos dois trabalhos, o Z11 com o Amaros, né, mais uma vez mostrando que o Amaros tem um volume de doença maior
né, uma taxa menor de linfonodos com micrometástase. Mas o que seria interessante aqui? Que, na verdade, nós não estamos comparando entre não fazer nada na axila versus tratar a axila. O que nós estamos comparando, na verdade, são duas técnicas diferentes de tratamento na axila. Uma, no Z11, para pacientes com volume de doença menor, em que você tem uma dose incidente com uma técnica tangente alta, versus pacientes com volume de doença maior, que realmente precisam de uma dose maior na axila e, por isso, fazem um campo direto na axila. E, às vezes, nós ficamos em dúvida. Grande parte dos pacientes com micrometástase podem ser submetidos apenas à técnica tangente alta. Mas existe um subgrupo de pacientes com outros fatores prognósticos favoráveis que apresentariam uma probabilidade de ter mais linfonodos positivos naquela axila e que talvez precisariam de um tratamento num campo direto na axila, conforme o estudo Amaros. Então, nós temos alguns nomogramas que podem ser utilizados para nos auxiliar no cálculo dessa probabilidade de haver um linfonodo positivo adicional nesse grupo com um linfonodo micrometástase não dissecado. Então, existem nomogramas do MD Anderson, assim como existem alguns nomogramas que podem nos ajudar do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, e sim vários outros nomogramas. Existe um trabalho que fez a comparação desses nomogramas, né? Incluiu o nomograma da Clínica Mayo também, de Cambridge, de Stanford, esse Score Tenon, que avaliou a especificidade e a sensibilidade desses nomogramas. O que se avaliou? Que realmente, de modo geral, eles, na análise da curva ROC, eles entram num intervalo de confiança aqui, em que eles apresentam uma sensibilidade e especificidade próxima, ali, que varia de 65% até 78%, 81% dos casos de modo geral. Né? Ou seja, você teria, na média, ali uns 74%, 75% de sensibilidade e especificidade. Mas quando é avaliada apenas a questão da micrometástase, a especificidade e a sensibilidade ela cai um pouco. Repara aqui que nesse figura B, que são os pacientes da micrometástase, esse valor ele cai um pouco, ali entre 60% e pouco a 70%, só tendo essa variável aqui desse Tenon score que chega a 81%. Mas, de qualquer maneira, né, é uma ferramenta útil que pode nos auxiliar muito nessa questão de diferenciação desses subgrupos que talvez mereceriam uma abordagem com radioterapia direta na axila. Então, de modo geral, quando falamos dos pacientes com micrometástase, né, a grande maioria desses pacientes devem ser tratados como no trabalho Z11, ou seja, com campo de tangente alto. Lembrando que são pacientes T1, T2, que não tinham linfonodo positivo, que não fizeram quimioterapia neoadjuvante, mas existem exceções. Pacientes que são T3, T4, você já tem que considerar tratar um campo direto nas cadeias nodais. Aqueles pacientes T1, T2, mas que têm um tumor central, quadrante interno, eles talvez poderiam ser submetidos ao tratamento da mamária interna e o tratamento da fossa supraclavicular, baseado no trabalho de Portman, o trabalho EORTOC, que mostrou um pequeno ganho de sobrevida de 3%, inclusive com follow-up de 15 anos, e talvez, então, esses pacientes pudessem ser submetidos à mamária interna, mas isso é controverso. E aqueles com fatores adicionais de alto risco, que você coloca no nomograma e vê que são valores mais elevados, você aí mesmo com micrometástase teria que tratá-los com campo direto nas cadeias nodais, como é feito no Amaros. E só para completar, né, umas situações interessantes, né? Acho que a primeira é a questão que, de forma muito rara, você pode você pode ver um paciente com uma micrometástase e também com extravasamento extracapsular. E esse extravasamento extracapsular no paciente com micrometástase, ele tem um comportamento diferente, um comportamento muito mais benigno do que o extravasamento capsular clássico, né? Principalmente aquele extravasamento capsular com mais de 2 milímetros. Por quê? Em alguns casos muito raros, o paciente pode ter uma micrometástase, mas essa micrometástase se dá exatamente na cápsula do linfonodo e não envolve o parênquima do linfonodo, e com isso ele consegue fazer um pequeno foco de extravasamento capsular, mas que não teria o comportamento do extravasamento capsular grosseiro maior que 2 milímetros. E por último, para terminar, um trabalho muito interessante está em andamento, que é um trabalho italiano, que é o SOUND Trial. Qual é o objetivo desse trabalho? Né? Pacientes com tumores pequenos, menores que 2 centímetros, eles seriam avaliados, teriam a sua axila avaliadas com uma ultrassonografia, né? E aqueles com ultrassonografia com exame normal, ou aqueles que têm ultrassonografia suspeita e que são submetidos a
a um PAF e que esse PAF vem negativo, eles seriam divididos em 2 grupos. Um grupo em que eles seriam submetidos, né, à tradicional avaliação do linfonodo sentinela, e outro grupo em que o paciente ficaria numa observação, ou seja, não faria nenhum tratamento em sua axila, nem mesmo o tratamento com o linfonodo sentinela. Esse trabalho está em andamento, existem vários editoriais, né, aguardando o resultado desse trabalho, né, que seria uma mudança, né, no paradigma do tratamento, que se ele for equivalente, você talvez não precisasse, nesses pacientes com tumores pequenos, nem fazer o linfonodo sentinela. Mas, de modo geral, hoje em dia, né, para finalizar, um paciente com micrometástase, T1, T2, especialmente que seja luminal A, luminal B, esses pacientes eles podem ser submetidos à avaliação do linfonodo sentinela e não há qualquer necessidade de dissecção axilar. E eles, então, devem ser submetidos à radioterapia com um campo que nós chamamos de tangente alta, exatamente como o estudo Z11, para que haja uma dose incidental sobre esses linfonodos axilares, uma dose incidental já suficiente para haver o controle desses linfonodos. Era isso que eu gostaria de dizer. Gostaria de mais uma vez de agradecer o convite e estou aberto para qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado. Márcio, obrigada pela aula, foi excelente. E agora eu gostaria de convidar o Dr. Francisco Pimentel, que é mastologista do Hospital Geral de Fortaleza, para se juntar a nós e conversar um pouquinho com a gente sobre a cirurgia axilar fora dos critérios do ACOSOG Z011. Bom dia, Renata, tudo bem? Me escuta? Consegue ver a tela? Sim. Tá, inicialmente, eu gostaria de agradecer a você, a Fátima, a Mônica, toda a comissão pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês hoje, participando dessa mesa. Coube a mim falar do manejo do linfonodo sentinela positivo fora dos critérios do Z11. A gente acabou de ver o Márcio falando sobre a conduta na micrometástase, ele facilitou bastante a minha vida. Esses são meus conflitos de interesse para essa apresentação. Então, como o Márcio mostrou, eu acho que todos conhecem o design do Z11, é um estudo que iniciou em 1999 e alocou pacientes até 2004, então é um estudo que até antecede o conhecimento que a gente tem hoje de biologia molecular e de alguns trials que surgiram na sequência. É um estudo de pacientes T1, T2, N0, submetidas à cirurgia conservadora, na qual o linfonodo sentinela foi positivo. Essas pacientes foram randomizadas a não fazer mais cirurgia ou fazer esvaziamento axilar, e essas pacientes teriam que fazer radioterapia total da mama e algum tratamento sistêmico, ele hormonioterapia e ou quimioterapia. Essas pacientes foram seguidas e, a despeito de encontrar 27% de doença residual no braço que realizou dissecção axilar, não houve nenhum impacto no controle loco-regional da doença, e aqui eu já apresento para vocês a atualização do estudo com quase 10 anos. Então, essa doença residual em torno de 20% nos linfonodos não teve impacto no controle da doença. 10% de todos os casos esvaziados tinham 4 ou mais linfonodos positivos também. Eu acho que é importante entender essa carga de doença residual do Z11, assim como os outros estudos que a gente já tem, porque isso vai nortear toda a apresentação. Então, a gente tem uma carga residual que varia de 13% se a doente tem apenas micrometástase, que vai até 38% no estudo húngaro chamado OTOAZO, que é muito semelhante ao AMAROS. Então, todos esses estudos tiveram uma taxa de recidiva axilar menor do que 2%, então é muito seguro omitir a dissecção axilar nesse cenário. Então, quais foram os critérios de exclusão do Z11? Eu não vou falar de mastectomia, porque o Márcio falou há pouco. Foram excluídos também neoplasia bilateral, acho que não faz sentido não permitir os critérios do Z11, aqui apenas foi um critério para evitar confusão no estudo. Doença multicêntrica foi excluído também porque, como o estudo era de 99, ainda pouco se conhecia do linfonodo sentinela até na cirurgia mamária. Então, o Z11 foi um estudo antes do seu tempo. Então, hoje a gente já sabe muito bem que a gente pode utilizar perfeitamente o sentinela na doença multicêntrica também. Então, eu vou me deter aos casos de axila clinicamente positiva, especialmente no ultrassom,
aos casos de extravasamento nodal, que foram de fato excluídas do Z11, e aos casos de terapia sistêmica neoadjuvante, já que o Z11 é um estudo de cirurgia upfront. Então, iniciando pelo ultrassom axilar normal, o ultrassom é uma ferramenta que a gente utiliza bastante no planejamento terapêutico das nossas pacientes com câncer de mama, e de fato na axila muda o estadiamento. Se a gente tem uma axila CN0 e o ultrassom encontra doença pela imagem, essa paciente passa a ser N1, então de fato muda o estadiamento. E talvez a nossa maior preocupação, e a nossa preocupação como mastologista é entregar a melhor cirurgia com a menor morbidade possível, é que em pacientes hormônio positivo, talvez o uso do ultrassom nos faça descobrir mais casos com doença linfonodal e nos levar à maior indicação de neoadjuvância, que em última análise vai nos levar também a uma taxa de dissecção axilar maior. Esse estudo do Memório mostra claramente isso, que em mulheres com tumores hormônio positivos submetidas à neoadjuvância comparadas a linfonodo sentinela upfront, essas pacientes tinham sim uma dissecção axilar maior. Eu trouxe aqui para vocês alguns estudos sobre ultrassom axilar normal, CN0 na clínica ou com biópsia positiva. 6 estudos aqui. Observem que quando o ultrassom é apenas anormal, o estudo primeiro nessa tabela, a taxa de doença residual, 3 ou mais linfonodos, N2, N3 ou mais de 4 linfonodos, é mais baixa, em torno de 30%, próxima aos dados que a gente encontra no estudo Z11 e nos outros estudos também. Entretanto, quando a gente tem axila positiva com punção, de novo, uma paciente que é CN0, que o ultrassom é anormal e a punção é realizada, essa taxa aumenta substancialmente. Então, à medida que se aumenta o risco da gente identificar a doença clínica na axila, vai aumentar a nossa chance de ter doença no esvaziamento. Tá? Então, o que é que a gente faz com isso? De maneira geral, eu penso que avaliar os critérios clínicos e juntando com a imagem, se o linfonodo tem uma ou mais características de suspeição, se ele tem apenas espessamento, se ele é apenas arredondado, se ele perde o hilo, quando a gente junta características neste linfonodo, a gente aumenta também a chance de ter mais doença residual. Então, o que é que a gente faz aqui? Um esquema do que eu faço na minha prática, e é muito parecido com a recomendação do NCCN. Em pacientes CN0, que tem um ultrassom alterado e, eventualmente, uma punção positiva, se o ultrassom tiver menos de 2 linfonodos alterados, essa paciente ainda pode fazer sentinela. Entretanto, se essa paciente tiver mais de 3 ou mais linfonodos sentinelas alterados, eu sugiro considerar fortemente alguma terapia neoadjuvante ou mesmo realizar a dissecção axilar em cirurgia upfront, já que a taxa de doença residual no esvaziamento é muito elevada. Por outro lado, se eu tenho uma paciente com axila clinicamente palpável, uma doença que eu suspeito, e eu tenho um ultrassom alterado ou a biópsia positiva, eu não tenho dado neste momento para omitir dissecção axilar em cirurgia upfront. Eu não tenho dado de axila N1 clínica. Aqui eu estou falando de axila que é N0 na clínica e que o ultrassom é alterado. Bom, passando para extravasamento nodal, é outro assunto controverso, já que foi excluído do Z11. O Amaros incluiu pacientes com extravasamento nodal, mas eles não publicaram a quantidade de pacientes que estavam lá. A gente sabe que a incidência de extravasamento capsular no sentinela não é incomum, varia na ordem de 20% a 40%, e a gente sabe também de longa data que é relacionado com mais doença linfonodal residual em inúmeros estudos publicados previamente. A grande discussão nos últimos anos se deve a se nós devemos ser mais radicais pelo tamanho do extravasamento, se o extravasamento for menor do que 2 milímetros ou o extravasamento maior do que 2 milímetros. O que é que a gente tem sobre isso? Bom, é fato também que quando o extravasamento é menor do que 2 milímetros, a chance de ter 4 ou mais linfonodos é muito parecido com o estudo Z11, que foi em torno de 10%, menor do que 2 milímetros, em torno de 9%, aqui nesse estudo do Memório. Entretanto, quando a gente tem um extravasamento maior do que 2 milímetros nodal, isso quase triplica.
Então, na publicação desta época, os autores, inclusive, recomendavam fazer esvaziamento axilar em pacientes que tinham extravasamento maior do que 2 milímetros microscópico e extravasamento menor do que 2 milímetros, a dissecção axilar poderia ser omitida. Entretanto, os mesmos autores, alguns anos depois, avaliaram talvez o desfecho mais importante, que é a recidiva regional. Mais importante do que saber a quantidade de doença residual é saber o impacto dessa doença no desfecho clínico da paciente. Então, esse estudo avaliou o desfecho clínico de extravasamento nodal em pacientes elegíveis ao Z11 e, observem aqui neste fluxograma, que em 200 pacientes com extravasamento microscópico, sendo mais ou menos a metade menor do que 2 milímetros e a outra metade acima de 2 milímetros, quando eles olharam a recidiva loco-regional, foi extremamente baixa, independente do tamanho do extravasamento microscópico, seja menor do que 2 milímetros ou maior do que 2 milímetros. Olhem aqui as curvas dele, aqui em azul, a recidiva loco-regional do extravasamento, em torno de 1,6% em 5 anos, muito semelhante ao estudo Z11, independente do tamanho do extravasamento nodal, maior ou menor do que 2 milímetros. Eles mudaram a rotina dele, então não realizam mais esvaziamento axilar em casos de extravasamento nodal nesse cenário. É claro que eu estou falando aqui de extravasamento microscópico, não estou me atendo a pacientes que têm doença na gordura. Quando a gente fala de doença da gordura, é outro cenário, e aqui a gente tem muita doença residual, então o extravasamento muito grosseiro ainda é mandatório de esvaziamento axilar. Bom, migrando para a terapia sistêmica neoadjuvante, eu vou falar primeiro de quimioterapia. No cenário que a gente tem resposta, que ela tinha axila clinicamente positiva e que a quimioterapia neoadjuvante trouxe resposta patológica, a gente já tem alguns estudos pequenos retrospectivos que mostram excelente controle regional. A gente se baseia basicamente em taxas de falso positivo, que são baixas quando a gente identifica 3 ou mais linfonodos sentinelas, ou quando a gente usa imunohistoquímica ou quando usa CLIP. Entretanto, quando a gente fala de linfonodo sentinela positivo após quimioterapia, não há estudos randomizados de desfecho clínico e a doença residual é muito elevada. Se vocês observarem aqui a taxa de doença residual após quimioterapia, independente se é uma doença micro ou macrometastática no sentinela após QT, a taxa de doença residual é mais que o dobro do Z11. E isso é independente do subtipo molecular, seja luminal, HER2 ou triplo negativo, independente do subgrupo, as taxas de doença residual são extremamente elevadas. Mas, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem observado um aumento da omissão da dissecção axilar, baseado principalmente nos resultados do Z11. Observem aqui uma seta em 2010 que cresce a chance das pacientes que fazem sentinela isolado comparado a pacientes que fazem esvaziamento axilar. Isso porque se entende, de maneira geral, que talvez a radioterapia possa substituir a dissecção axilar no linfonodo sentinela positivo após QT. A gente não tem dados de desfecho clínico, os estudos são muito pequenos, o melhor é esse daqui. Esse aqui é um estudo publicado no ano passado, de omissão de dissecção axilar em pacientes que tinham doença N1 após QT. E eles observaram um desfecho pior. É um estudo que utilizou o National Cancer Database entre 2006 e 2014, com mais de 1.600 pacientes. Eles alocaram nessa análise pacientes semelhantes ao estudo que está em andamento do Alliance. As pacientes faziam linfonodo sentinela com radioterapia nodal ou faziam dissecção axilar com radioterapia nodal, isso no sentinela positivo após QT, e observem que as pacientes que fizeram esvaziamento axilar nesse estudo tiveram desfecho melhor. Então, eu diria para a gente ter cautela no momento antes de omitir dissecção axilar em pacientes com sentinela positiva após QT. E isso foi pior ainda em pacientes com subtipo molecular de pior prognóstico, como triplo negativo. Por fim, hormonioterapia neoadjuvante. A nossa pergunta é se o comportamento é igual à quimioterapia neoadjuvante. A gente sabe que o downstage axilar com quimioterapia é baixo nos tumores hormônio positivo. E isso também acontece
com pacientes que fazem terapia endócrina neoadjuvante. Esse pequeno estudo aqui mostrou claramente que as pacientes que tinham axila positiva de início normalmente continuam com axila positiva após hormonioterapia neoadjuvante. Esse estudo maior também do National Cancer Database, com mais de 4.500 mulheres, CN1, que fizeram hormonioterapia neoadjuvante, observaram um PCR na axila de apenas 14%. A pergunta que eu me faço aqui é se alguma dessas pacientes tem perfil semelhante ao Z11, tá? Então, o grupo do Dana-Farber, utilizando uma coorte também do National Cancer Database, avaliou pacientes que tinham inicialmente CN0 ou CN1 e avaliaram a chance de doença residual após hormonioterapia neoadjuvante. Se a gente observar em pacientes que eram CN1 após linfonodo sentinela e esvaziamento, foi muito parecido com aquele dado que eu mostrei para vocês. A chance de um linfonodo sentinela negativo é muito baixa, o que demonstra que a chance de PCR é baixa, e, por outro lado, uma taxa residual com mais de 3 linfonodos muito elevadas no CN1. Quando a gente olha o CN0, entretanto, é justamente o contrário. A chance de eu ter linfonodo sentinela negativo é muito próxima do Z11, em torno de 70%, e a chance de eu ter mais de 3 linfonodos positivos é baixa. Então, a paciente que é CN0 de início, submetida à hormonioterapia neoadjuvante, e que tem um sentinela positivo após a hormonioterapia, ela tem um comportamento muito semelhante ao Z11, e nesse caso a gente pode omitir a dissecção axilar. Então, resumindo a apresentação, em pacientes com axila N0 e ultrassom suspeita, com linfonodos alterados apenas a ultrassom, o sentinela pode ser considerado isoladamente. Em pacientes com axila CN+, com linfonodos palpáveis e biópsia positiva, ou mais de 3 linfonodos suspeitos no ultrassom, considerar neoadjuvância ou esvaziamento axilar de cirurgia upfront. Se eu tenho extravasamento nodal microscópico menor ou maior do que 2 milímetros, esse extravasamento microscópico não é relacionado, em geral, ao esvaziamento axilar. Por outro lado, infiltrado na gordura é relacionado com carga linfonodal residual muito elevada, e a gente deve, sim, manter o esvaziamento axilar nessas pacientes. Pacientes com sentinela positiva após QT têm carga de doença residual muito elevada, e o esvaziamento axilar é o padrão atual. Na doença hormoniopositiva, por outro lado, o tratamento neoadjuvante tem modesta chance de PCR na axila, seja com químio, seja com hormônio. E mulheres com linfonodo sentinela positiva após hormônio neo, que eram CN0 inicial, parecem ter perfil de doença residual semelhante ao Z11, e o linfonodo isolado pode ser considerado. Era isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Francisco, aula maravilhosa, queria te agradecer. E agora eu quero convidar o Dr. Cristóvão Scapulatempo. Ele é médico patologista e diretor médico de anatomia patológica e genética do DASA, para nos dar a aula com o tema: podemos utilizar as assinaturas genômicas para a decisão terapêutica na neoadjuvância e adjuvância estendida? Seja bem-vindo, Cristóvão. Olá. Meu nome é Cristóvão Scapulatempo Neto, vou falar um pouquinho, sou diretor médico de patologia e genética da DASA, vou falar um pouquinho com você do papel das assinaturas genômicas na decisão de hormonioterapia adjuvante e neoadjuvante em câncer de mama, são meus conflitos de interesse. As principais assinaturas gênicas que a gente tem no mercado são Oncotype, MammaPrint, Prosigna, BCI e EndoPredict, sendo as duas primeiras assinaturas de primeira geração, e as 3 últimas assinaturas de segunda geração, pois incorporam parâmetros clínicos como tamanho do tumor e status linfonodal no algoritmo de estratificação de risco. Todas essas assinaturas são validadas para adjuvância e não para neoadjuvância. Então, o Oncotype foi o primeiro teste, né, um teste de 21 genes, que tem 3 grupos de risco, né, o baixo, intermediário e o alto, e esse grupo intermediário foi bem estudado, foi melhor estudado com a publicação do Taylor-X, que estratificou esse grupo intermediário, que era antes de 18 a 31, de 11 a 25, porque era o intervalo superior de confiança, entre 10% e 20% de chance de metástase à distância. Então, um estudo grande, que mostrou o outcome muito parecido nessa população, porém, é um estudo que foi composto pela maioria
de pacientes com tumores pequenos, de baixo risco e de grau histológico intermediário. Lembrar que só 5% dessas pacientes tinham tumores maior que 3 centímetros. Quando a gente vai olhar a estratificação de risco dessas pacientes, principalmente quando a gente fala população abaixo de 50 anos, porque todos os testes vão muito bem na população na pós-menopausa, tá? Mas quando a gente vai falar abaixo de 50 anos, é muito importante a gente ver que das pacientes 16 a 20 com alto risco clínico, elas tiveram, quem não fez quimioterapia teve o dobro da probabilidade de desenvolver metástase, e daquelas pacientes entre 21 e 25, independente do risco clínico, houve um benefício maior das pacientes que fizeram quimioterapia. Mostrando que nas pacientes abaixo de 50 anos, alto risco clínico, todas elas vão ter benefício com a quimioterapia. O esquema de tratamento ele é estratificado nessas mulheres abaixo de 50 anos de acordo com o risco clínico. Lembrar que no risco clínico baixo, acima de 21 você já começa a fazer a supressão ovariana e acima de 26 você associa a quimioterapia. E nas pacientes com alto risco clínico, de 16 a 25, a gente tem que fazer a supressão ovariana e já se questiona não fazer quimioterapia. Acima de 26, a gente associa a quimioterapia para essas pacientes. MamaPrint é um teste também muito bom, né? Foi publicado esse estudo em 2002, mostrando os primeiros resultados de 295 pacientes. É uma assinatura gênica de 70 genes e que diferencia muito bem os pacientes entre boa assinatura e assinatura ruim em relação às chances de sobrevida e probabilidade de desenvolver doença, tanto em pacientes linfonodo positivo, né, negativo, quanto em linfonodos positivos e negativos, perdão. O grande problema, assim, quando a gente tem a concordância entre o risco clínico e a assinatura gênica, tanto seja baixo risco faz terapia endócrina, quanto alto risco faz químio, a gente tem essa população intermediária aqui, que o que chamava mais atenção era, será que a assinatura gênica tem poder para predizer, né, para ser melhor do que o risco clínico na predição do risco de desenvolvimento de metástase? Então, esse grupo, o grande grupo de interesse do MINDAC Trial, né, que foi dividido entre as mulheres que fizeram só terapia endócrina e fizeram quimioterapia. Lembrar que 20% dessas pacientes, foram quase 6.700 pacientes no total do estudo, teve linfonodo comprometido. E depois de 5 anos, mostramos que esse grupo, Clinical High, MamaPrint Low, foi muito bem, obrigado, e não houve uma diferença importante entre os pacientes que fizeram químio e aqueles que não fizeram, com mais de 94,7% aí de sobrevida livre de metástases, né? Bom, porém, o ano passado, a doutora Fátima Cardoso apresentou o resultado de segmento de 8,7 anos do MINDACT e mostrou uma coisa que chamou a atenção para todo mundo, que nas pacientes na pré-menopausa, após 8 anos, a gente começa a ver uma abertura dessa curva com 5% mais desenvolvimento de metástases naquelas mulheres que não fizeram quimioterapia, que foi um número que chamou muita atenção. Isso não aconteceu nas mulheres acima de 50 anos, tá? Então, baseado nesse achado, o que mudou é que nessas pacientes na pré-menopausa e alto risco clínico e que tem um MamaPrint low, a gente já começa a discutir com o paciente a necessidade de fazer supressão ovariana ou quimioterapia. O PAS50, o Prosigna, na verdade, é o teste que são 50 genes utilizados pelo Peru, Charles Peru, para diferenciação dos subtipos intrínsecos, que a gente sabe que tem suas características prognósticas importantes no câncer de mama. O estudo principal foi publicado em 2018, né, num estudo grande, né, com mais de 2.000, quase 2.500 pacientes que fizeram tamoxifeno por 5 anos, e a gente consegue ver que é um teste que, de acordo com o score e o número de linfonodos comprometidos, a gente tem uma variação do risco de recorrência à distância.
tá? Mostrando bons resultados, tanto para linfonodo negativo, quanto para 1, 2 e 3 linfonodos positivos. E nesse último grupo, a gente já não vê baixo risco, porque 3 linfonodos, né? É difícil ter. Então, quase nenhuma assinatura, na verdade, os clínicos mandam, pedem, solicitam um teste desse quando tem mais de 2 linfonodos comprometidos. A prática, o que a gente vê é isso. O EduPredict, né, um teste da MIRD, que foi validado nessa população, retrospectivamente, né, ABCSG 6, 8 e no grupo Transattack também, mostrando que teve a assinatura genômica aqui, EpiClean Low, independente do risco clínico, ela teve uma capacidade de estratificar esses pacientes independente do risco clínico, mostrando o poder, né, da expressão desse algoritmo na seleção baseada na expressão gênica, independente do risco clínico. Bom, a gente sabe que os pacientes com linfonodo negativos, mais de 70% foram classificados como baixo risco, mostrando aqui menos de 10% de metástase em 10 anos, e os linfonodos positivos, 20% dos pacientes, pelo menos, também foram classificados como baixo risco, mostrando uma frequência de progressão de desenvolvimento de metástase bem baixa em 10 anos. Bom, o que chama atenção também, né, nessa população, né, nesse teste, é a população estudada com linfonodos positivos, que os pacientes fizeram quimioterapia, que quando a gente usa o EpiClean, ou seja, a gente soma os dados do tamanho do tumor e status linfonodal, a gente tem uma reta, basicamente, e a gente tem uma diferenciação muito grande entre o que é baixo risco e alto risco, que se mantém tanto na população pré-menopausa como pós-menopausa, mostrando que essa é uma assinatura gênica bastante robusta e importante, principalmente quando a gente pensa na mulher na pré-menopausa. Tá? Só tem um trial prospectivo até hoje, que está em andamento ainda com 370 e poucas pacientes, e que a gente vê que ela continua reportando o que a gente já viu nos trials da validação com estudo retrospectivo. O BCI é um teste tanto prognóstico quanto preditivo, mas ele é mais famoso por ser preditivo, e essa predição é baseada na razão da expressão de 2 genes, ROXB13 e L17BR, entre alto e baixo, né? O risco de desenvolvimento, o benefício do paciente desenvolver metástase a longo prazo, ou seja, ele serve para indicar se o paciente vai ter benefício ou não de fazer terapia endócrina estendida. Bom, os principais estudos, esses 4 trials aqui, Stockholm, MA17, Transatom, Ideal, mostraram um hazard ratio bastante importante no benefício desse teste, né, como indicação de terapia estendida, mas esse ano a gente teve uma publicação na ASCO que veio botar em xeque a função preditiva, né, desse exame, e quando saiu os resultados do NSABP B42, que foi o uso de letrozol estendido, né, paciente que já tinham feito 5 anos de terapia endócrina, mostrando que o estudo foi negativo, ou seja, não foi evidenciado o benefício, né, da terapia estendida de acordo com a estratificação do teste entre high e low. A gente teve um pouquinho de benefício depois dos 4 anos, mas foge do intuito do teste. Então, a gente fica aí, levanta essa lebre de questionamento da utilização desse teste. E quando a gente vai falar em terapia neoadjuvante endócrina, a gente tem muito pouco dado na literatura, e sobre o Oncotype a gente tem alguns estudos, né, que avaliaram a resposta clínica e resposta patológica completa, e o que a gente pode ver é que, independente, né, se a gente usava a estratificação antiga, abaixo de 18, ou agora, depois do TAYLOR-X, abaixo de 11, quando a gente tem um recurrence score baixo, isso prediz melhor resposta clínica, mas nenhum paciente teve resposta patológica completa. Tá? Então, se tem um tumor grande e você quer fazer a terapia endócrina, esse é um dado importante para você conversar com o paciente sobre fazer terapia endócrina neoadjuvante. Lembrar que assim a resposta clínica variou de 59% a 83% e ninguém teve resposta patológica completa. Uma coisa bem parecida aqui foi com o EndoPredict,
também quando a gente estratifica a terapia endócrina neoadjuvante de acordo com o risco clínico, a maior parte dos pacientes que tiveram uma boa resposta clínica, ou seja, com um RCB de 0 e 1, foram os pacientes com baixo risco, com valor preditivo positivo de 27%, e quando a gente usa o PAM50, ou seja, estratificação de tipo molecular pelo Blueprint, a gente teve 68% de resposta clínica nos tumores luminais. Então, lembrando que o EndoPredict é como take-home messages, né, entre esses testes, né, na decisão da adjuvância. O EndoPredict parece ser uma assinatura mais confiada na população de mulheres na pré-menopausa. MamaPrint, aquele grupo Clinical Risk High, Genomic Low, abaixo dos 50 anos, essas pacientes provavelmente vão ter que fazer supressão ovariana ou quimioterapia. O Oncotype, lembrar que principalmente, né, tem poucos tumores no TAYLOR-X maiores que 3 centímetros, cuidado para pedir o teste nessa população. Aquelas mulheres abaixo de 50 anos com alto risco clínico, que o Recurrence Score maior que 16 vão ter benefício com a quimioterapia. Aquelas com também baixo de 50 anos, com baixo risco clínico, entre 21 e 25, avaliar a supressão ovariana e acima de 26, a quimioterapia. Lembrar que PAM50, ou seja, quando você tem um subgrupo luminal, o EndoPredict, se for baixo risco, e o Oncotype com Recurrence Score abaixo de 24, eles predizem resposta clínica à terapia endócrina, mas não predizem prognóstico. Muito obrigado. E agora eu gostaria de convidar todos para participarem do debate e gostaria de convidar também o Dr. Abraão Gandelman, que ainda não foi apresentado e é mastologista do Rio de Janeiro. Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta para o Cristóvão. Cristóvão, os oncologistas ainda ficam, a gente fica bastante animado com os dados do EndoPredict, a gente fica um pouco receoso ainda por ele ainda não ter um estudo prospectivo. O que você acha, o que a gente pode esperar disso, o que isso impactaria na nossa decisão de escolha quanto aos testes para mulheres na pré-menopausa? É verdade, né, Renata? Obrigado aí pelo convite, né, de fazer parte dessa sessão. Realmente, a falta de um estudo de fase 3 é uma coisa que pesa muito na decisão dos oncologistas, né? Mas a gente não pode esquecer também que durante muitos e muitos anos o Oncotype foi pedido sem um estudo de fase 3. O que a gente vê aí não é um número muito grande de pacientes com linfonodo positivo, mas eu acho que, dentro de todos os testes, acho que o EndoPredict, dentro dessa população, na pré-menopausa e com linfonodo positivo, parece ser a assinatura ainda um pouco mais robusta que a gente tem no mercado. A gente precisa, nós estamos estudando fazer um teste, um trabalho no Brasil, que a gente planejando testar 1.500 mulheres, mais ou menos, e para tentar dar mais peso nesse resultado. O que a gente sabe é que na mulher na pré-menopausa com linfonodo positivo, a gente não tem fase 3 do EndoPredict, mas a gente não tem nenhum outro teste também que é muito robusto para isso, né? Você vê que o resultado do MamaPrint aí, depois de 8 anos de segmento, a curva começa a abrir e as pessoas começam a ficar preocupadas o quanto vai confiar também nessa assinatura. Realmente é um dilema que vocês enfrentam no dia a dia, em que teste pedir para essa população. Obrigada. Eu vou só aproveitar para responder aquela pergunta da Fátima lá atrás, né, em relação à supressão ovariana na mulher na pré-menopausa, que o guideline diz que a gente tem que ter uma supressão, o nível de estradiol tem que estar abaixo de 2,7 picogramas por ml. A gente só consegue fazer isso com espectrometria de massa, tá? E a gente tem muito poucos laboratórios que conseguem fazer isso no Brasil, tá bom? Então, é o que a gente chama de estradiol ultrassensível, e vocês têm que olhar o nível de sensibilidade do laboratório que vocês estão pedindo esse exame. Obrigada. Temos uma pergunta do Tiago Apolinário para o Francisco Pimentel. Um paciente N2 ou N3, com resposta completa após quimio-neo,
você faz a dissecção axilar ou você tenta preservar a axila com 3 linfonodos sentinela? Ótima pergunta, Renata. Esse paciente N2 e N3 não foram, em geral, incluídas naquelas análises de falso negativo do 1071, do Sentina, apesar de alguns estudos retrospectivos já mostrarem dados com N2 com resposta clínica e segurança. Então, é uma controvérsia ainda. Pessoalmente, que é o que ele está me perguntando, eu consideraria fazer só linfonodo sentinela em pacientes que têm resposta clínica completa, tá? Então, eu faria. Excelente. Obrigada. A gente teve uma outra pergunta sobre utilização de tamoxifeno ou inibidores de aromatase em pacientes jovens. E aí, só tenho eu de oncologista aqui. Então, em pacientes jovens de alto risco, a gente tende a discutir suprimir e fazer inibidor ou suprimir tamoxifeno versus só o tamoxifeno, e aí a gente sempre, se a paciente é de alto risco, a gente teria essa indicação, e aí a gente acaba discutindo com a paciente a questão de toxicidade para decidir por qual caminho a gente começa, se a gente começa só com tamoxifeno e mais para frente a gente bloqueia, ou se a gente já começa bloqueando e se ela não tolerar os efeitos colaterais, a gente dá um passinho para trás e tira a supressão e mantém ela por um tempo só com tamoxifeno e vai avaliando aí ao longo dos 5 a 7 a 10 anos como é que a gente vai caminhando na hormonioterapia adjuvante. Doutor Abrão, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Naquele primeiro caso, o senhor, embasada, né, naquele primeiro caso, o senhor costuma usar em situações difíceis, né? Por exemplo, aquela paciente que era gestante, o senhor costuma usar assinatura, pedir as assinaturas no tratamento, no cenário neoadjuvante, ou o senhor ainda discute tomar a conduta baseada nas discussões multidisciplinares e deixa as assinaturas para o pós-operatório? Obrigado. Gostaria, em primeiro lugar, parabenizar todos os palestrantes, palestras excelentes. Normalmente eu discuto isso com um oncologista, né? Principalmente se eu pensar em neoadjuvância, eu quero o máximo de informações do que eu vou obter com essa neoadjuvância. Então, eventualmente, como você ressaltou anteriormente, paciente muito jovem, não sei se caberia, mas num paciente pré-menopáusica ou pós-menopáusica, eu acho que seria muito interessante, mas sabendo se ela vai ter uma boa resposta ou se ela tem uma boa indicação ou se nós vamos ter que partir para uma cirurgia upfront independente do resultado, ou vamos usar uma outra alternativa do que foi indicado no teste, né? Se ela tiver um baixo risco, for receptor de estrogênio positivo. Bom, vamos pensar, mas eu acho que sim, seria viável e aconselhável fazer o teste. Renato, eu posso fazer um comentário nessa tua observação, claro. Abraão? O caso foi muito interessante, até por conta da solicitação da assinatura antes da decisão, mas em paciente jovem, eu acho que a gente tem que considerar a possibilidade que, mesmo que o paciente seja CN0 de início, de assinatura vir baixo risco ou risco intermediário, que é o que vem na maioria, a gente na cirurgia encontrar em 25% a 30% dos casos um linfonodo positivo. E num paciente jovem, a assinatura com linfonodo positivo na pré-menopausa ainda é bastante controverso omitir. Então, eu acho que, de fato, as pacientes podem, de repente, fazer uma assinatura e, no final das contas, a assinatura não ajudar. E ela tem um custo bem elevado. Isso, concordo com você, né? A gente tem que ficar bastante atento para essa mudança, porque a gente acreditava muito na assinatura, né, de baixo risco para as pacientes pré-menopausa, mas agora a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com essa questão. Eu acho que a gente está um pouco em cima da hora, vou precisar, infelizmente, terminar aqui o debate. Gostaria de agradecer a todos os participantes por estarem aqui conosco nessa manhã de sexta.
Então, gostaria de agradecer a todos vocês. Então, esse simpósio é sobre a avaliação do uso da abemaciclib em pacientes com câncer de mama metastático no Grupo Américas, na verdade, no Rio de Janeiro. Tá? Esses são os meus conflitos de interesse, né, em relação a essa aula. Pode passar o próximo. Esses são os meus. Ok. Então, com o objetivo da gente avaliar a experiência dos médicos do Grupo Américas do Rio, né, com o uso do abemaciclib, que é um inibidor de ciclina, né, e que foi recentemente, há 3 meses, incluído no rol da ANS, mas ele já, há quase 2 anos, ele já é comercializado no Brasil, né, decidimos, então, fazer uma revisão, né, das pacientes com câncer de mama metastático que utilizaram essa droga, o abemaciclib, em qualquer linha de tratamento, desde dezembro de 2019 até abril de 2021. Paramos em abril por achar que o segmento ia ser muito curto se a gente incluísse as pacientes que, justamente com a possibilidade de se usar agora com o rol da ANS, houve um número crescente dessas pacientes com uso de abemaciclib. Então, a gente parou em abril para ter um segmento mínimo dessas pacientes. Mas a ideia, então, é sempre a gente avaliar o que a gente está fazendo, até porque está começando uma nova fase, então, com essas ciclinas sendo cobertas, né, pela saúde suplementar, né? Então, foram excluídas desse estudo, na verdade, inicialmente a gente conseguiu identificar 55 pacientes, mas foram excluídas as pacientes que iniciaram o tratamento, então, após abril de 2021, aquelas pacientes que perderam o segmento por troca do convênio, por troca de médico, né, e algumas pacientes que tinham sido, então, que usaram dentro do Américas, mas eram acompanhadas por médicos externos, né? Então, desse grupo, nós selecionamos 19 pacientes, mas 8 pacientes a gente precisou excluir pelo fato dessas pacientes não estarem exatamente atendendo ao que está os critérios dos estudos, dos critérios de elegibilidade dos estudos que tem na literatura, tá? Então, analisamos 11 pacientes. Dessas 11, todas metastáticas, 3 eram consideradas câncer de mama estadio de novo, tá? Abriram o quadro como estadio 4. E 8 evoluíram depois de um tratamento adjuvante. Todas essas pacientes tinham feito, então, quimioterapia e hormonioterapia adjuvante. Dessas pacientes que, então, não eram de novo, né, dessas 8, 3 eram considerados sensíveis. Lembrando aqui, o critério de sensibilidade, essas pacientes evoluíram mais de 12 meses após o tratamento adjuvante, tá? Com mais de 12 meses do fim do tratamento, tá? E as outras pacientes tinham pacientes com 2 resistências primárias, né? Ou seja, aquelas pacientes que evoluíram com menos de 12 meses do final da adjuvância, ou aquelas pacientes que evoluíram com mais de 20, desculpa, ao contrário, pacientes resistência primária são aquelas que evoluíram durante a adjuvância com menos de 2 anos, né, e pacientes com doença metastática que evoluíram com menos de 6 meses do uso do hormônio na doença metastática. E pacientes com doença, resistência secundária são aquelas que evoluíram com mais de 2 anos da adjuvância ou com intervalo menor de 12 meses do final da adjuvância ou com mais de 6 meses da doença metastática. Então, em termos de foco dessas pacientes, né, a maioria tinha metástase linfonodal,
mas a gente tinha a inclusão de pacientes com doença visceral, fígado em 16% praticamente, pulmão também 16%. Tinha uma paciente com relato de doença do sistema nervoso central, mas no momento em que ela entrou no tratamento, ela não tinha, a doença já havia sido erradicada com radioterapia, porque isso foi um critério de inclusão dos estudos. As pacientes, então, em primeira linha, né, eu separei esses 5 primeiros pacientes que fizeram o tratamento, então, com a abemaciclib e inibidor de aromatase, foram as 3 primeiras. Tinham 2 pacientes que fizeram em primeira linha o tratamento com fulvestrant e abemaciclib, e chamando a atenção que essas pacientes foram tratadas, então, em primeira linha com fulvestrant e abemaciclib, porque elas progrediram durante a adjuvância com o inibidor de aromatase, ou seja, elas tinham resistência secundária, tá? Então, essas pacientes foram incluídas, tá? Elas tinham mais de 24 meses de uso de inibidor de aromatase e resistência secundária. E as outras 3 pacientes já fizeram abemaciclib e inibidor de aromatase. E uma delas fez... Todas estão em segmento até o momento, exceto uma paciente que fez o uso de inibidor de aromatase e abemaciclib, que é uma paciente de 63 anos, uma paciente com câncer de mama de novo, né? Então a gente não sabia qual era a sensibilidade prévia dessa paciente à hormonioterapia. Ela tinha só doença óssea e ela fez um tempo curto, uma progressão abaixo do que a gente esperava no estudo, e aí eu fui procurar e olhar quais seriam os fatores de risco dessa paciente que pudessem estar justificando, então, essa progressão dessa paciente antes do que a gente esperava, e avaliando um estudo do Ângelo de Léo a respeito de fatores prognósticos, eu vi que essa paciente tinha progesterona negativa e era um grau 3, quer dizer, eram fatores que poderiam justificar um pior prognóstico dessa paciente. E essa paciente, então, depois da evolução, ela seguiu com fulvestrant, que fez durante 6 meses e progrediu, e depois quimioterapia, estando viva em uso de quimioterapia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os estudos que embasaram a Fátima a fazer essas escolhas. Hoje em dia, né, a gente sabe que os guidelines de tratamento de câncer de mama metastático luminal, eles preconizam hormonioterapia associada ao inibidor de ciclina. E aí a gente sabe que dentre os inibidores de ciclina, a gente tem o abemaciclib, que foi testado num estudo no Monarch 3, então esse foi um estudo de fase 3, que incluiu 493 pacientes na pós-menopausa, e essas pacientes, elas foram tratadas em primeira linha de doença metastática, ou se elas já tinham terminado o tratamento hormonioterapia adjuvante há mais de 1 ano, e elas receberam abemaciclib associado ao inibidor de aromatase, o anastrozol ou o letrozol. E o que a gente viu no estudo é que as pacientes que receberam abemaciclib associado ao inibidor de aromatase, elas tiveram diminuição de aproximadamente 46% no risco de recorrência, e quando a gente olha o forest plot, todos os subgrupos foram beneficiados da associação com a abemaciclib, incluindo as pacientes, não só as pacientes com doença visceral, mas também as pacientes com baixo volume de doença. Em relação à toxicidade, a gente sabe que o abemaciclib, ele aumenta o risco de diarreia, neutropenia e fadiga. Na verdade, esses são os principais efeitos colaterais. Então, a gente pode ver aqui que 80% das pacientes evoluem com algum grau de diarreia, com neutropenia e fadiga, embora as taxas de neutropenia febril, elas sejam bastante baixas. Em relação a... Você quer falar um pouquinho, Fátima, sobre agora as pacientes que receberam tratamento na segunda linha?
Sim, então foram avaliados o outro grupo de pacientes, né? Só fazendo um adendo aqui, na verdade essas pacientes não são minhas, essas pacientes são dos médicos do grupo COI, do Grupo Américas do Rio de Janeiro, tá? Então, na segunda linha de tratamento, 5 pacientes foram incluídas, então, para o uso do fulvestrano e abemaciclib, tá? 4 dessas pacientes estão em segmento, né, sendo que uma tem 12 meses de segmento até o momento, e teve uma paciente que progrediu com 9 meses e foi, então, oferecido para essa paciente quimioterapia. Então, a gente conversando um pouquinho sobre o Monarch 2, então ele também é um estudo de fase 3, que incluiu 669 pacientes, e aqui foram incluídas pacientes na pré ou perimenopausa e na pós-menopausa. Então, as pacientes, elas foram tratadas com abemaciclib e fulvestranto, porque foram pacientes que progrediram durante a adjuvância ou a neoadjuvância, ou progressão após menos de 12 meses do término da hormonioterapia adjuvante, ou pacientes que progrediram durante a primeira linha de tratamento hormonal para a doença metastática. E o que a gente vê aqui no Monarch 2, então, a maior parte das pacientes, elas tinham resistência hormonal secundária, mais da metade falhou durante o tratamento adjuvante ou neoadjuvante, né? Então 70% tinha recebido, aproximadamente 70% tinha recebido inibidor de aromatase prévia, e era uma população que tinha mais de 50% delas com metástases viscerais. E a maior parte dessas pacientes eram pacientes na pós-menopausa, mas a gente tinha aí entre 15% a 20% das pacientes que estavam na pré-menopausa. Então, as pacientes que foram tratadas com abemaciclib, elas tiveram uma diminuição do risco de progressão, então elas tiveram um ganho na sobrevida livre de progressão que girou ao redor de 9 meses, e, de novo, todos os subgrupos foram beneficiados. E quando a gente olha a curva de sobrevida global, as pacientes que foram tratadas, então, com abemaciclib, elas também tiveram um ganho em sobrevida global, um ganho significativamente, estatisticamente significativo, com uma redução de aproximadamente 25% do risco de morte. Em relação à toxicidade, né, de novo, o que a gente pode esperar do abemaciclib, que a maior parte da toxicidade se dá às custas de diarreia, neutropenia, náusea e fadiga, mas são efeitos colaterais que, em sua maioria, são bastante manejáveis. Fátima, você quer falar um pouquinho da paciente que foi incluída em terceira linha? Sim, essa outra paciente, na verdade, a gente começou até usar o abemaciclib, um número até maior de pacientes do que no Monarch 3 ou 2 inicialmente, porque eram pacientes que já tinham feito tratamentos de hormonioterapia e até pacientes que tinham feito quimioterapia, né? Só que algumas pacientes eu precisei excluir, né, porque não estavam exatamente dentro do critério, mas sobrou essa paciente, né, que é uma paciente, então, que estava exatamente dentro do critério, tinha feito 2 linhas prévias de hormonioterapia e uma linha de quimioterapia, tá? E essa paciente, então, surpreendentemente, mais do que o estudo depois que a gente vai ver com a Renata, tem um tempo de uso do abemaciclib, né, de benefício do abemaciclib muito maior do que é previsto nos estudos, né? Então, ao contrário do que aconteceu nos estudos Monarch 3 e 2 com as pacientes da COI, né? Lembrando que o nosso número também é muito pequeno ainda, né? Então a gente não pode chegar a nenhuma conclusão, mas curiosamente essa paciente, pelo contrário, ela teve um benefício muito além do que é esperado no estudo, né? E essa paciente tem recidiva em óssea e linfonodal, né? Ela era uma paciente sensível, ela
ela teve o diagnóstico dela em agosto de 2011, né? Ela terminou, na verdade, o tratamento em agosto de 2011 e apresenta recidiva 4 anos depois, em 2015. E ela, então, havia feito essas 2 linhas de hormonioterapia. E ela iniciou a abemaciclib logo no início da comercialização, em julho de 2019, e segue em tratamento até o momento. Tá? Então, o Monarch 1, né, é um estudo de fase 2 que nos embasa a usar o abemaciclib como monoterapia em pacientes que já foram previamente tratadas e que não tiveram oportunidade de usar o abemaciclib em linhas prévias de tratamento, então foram incluídas aqui pacientes que já tinham tido progressão a pelo menos uma linha hormonal prévia e pelo menos 2 linhas prévias de quimioterapia. Então, são pacientes politratadas. E aí, o que a gente viu no estudo, é que para essas pacientes politratadas, em que a gente não espera uma alta taxa de resposta objetiva ao tratamento quimioterápico, por exemplo, as pacientes que foram tratadas com abemaciclib como monoterapia, elas tiveram uma taxa de resposta objetiva que girou em torno de quase 20% de taxa de resposta objetiva, é um número bastante expressivo para uma paciente politratada, com um benefício clínico bastante importante também, e uma sobrevida mediana de 17, quase 18 meses, e uma sobrevida livre de progressão de 6 meses. Então, é um resultado que a gente não costuma ver habitualmente com quimioterapia nessa linha de tratamento. E as pacientes que foram incluídas no Monarch, então, a idade mediana, a maior parte das pacientes eram pacientes mais velhas, então, com metástases hepáticas, pulmonares, então, 90% de metástase visceral, e normalmente uma paciente com bastante volume de doença metastática. A mediana de regime sistêmico prévio tinha sido de 5, e todas as pacientes já tinham sido expostas previamente a taxane. E agora a Fátima vai comentar um pouquinho do que eles encontraram de toxicidade nas pacientes tratadas no COI. Até fazer um comentário, quer dizer, taxane era inclusive um critério de eleição, o paciente tinha que ter pelo menos feito o uso do taxane, né? Em todo estudo retrospectivo, né, a gente resolveu fazer, não posso nem chamar isso de estudo exatamente, essa avaliação, né, retrospectiva, falha muito a coleta, né, de eventos adversos. Então, assim, a gente consegue observar que a gente tem menos eventos adversos relatados aqui, até do que nos estudos, né? E essa paciente, por exemplo, que teve interrupção por toxicidade por diarreia, na verdade, essa paciente acabou sendo excluída do estudo, porque ela já tinha feito, ela não estava exatamente dentro do critério quando ela utilizou o abemaciclib, né? Então, mas eu trouxe só para mostrar que a gente teve, de fato, uma paciente que foi excluída por diarreia, apesar de depois de ter feito as 3 reduções de dose, tá? Queria lembrar que a diarreia, ela acontece principalmente no primeiro ciclo, né? E a paciente deve ser medicada adequadamente logo que acontece a diarreia, né? Mas mesmo assim, com toda a medicação, essa paciente acabou tendo que ser excluída, tá? Mas essa paciente não está dentro desse grupo avaliado. E queria chamar a atenção, né, aqui de alguns fatos, por exemplo, tinham 2 pacientes nesse estudo que tinham 80 anos ou mais, tinha uma de 80 e uma de 83 anos, e essa paciente conseguiu fazer o tratamento adequadamente. Então, uma preocupação que a gente tem
com as pacientes idosas, né? Mas, assim, essa pequena experiência que a gente teve nos mostrou que é possível, sim, fazer esse tratamento em pacientes idosos. Aqui nos outros, a gente tem 15%, né, de grau 1 e grau 2, e lembrar que a insuficiência, aumento de creatinina é um evento adverso comum, e acho que, sabendo que não existe exatamente uma implicação com a função renal, ele foi muito pouco relatado, né, no prontuário, né? Então, os médicos relataram mais aqueles eventos que eles têm alguma coisa de importância para eles clínica, né? A gente não teve nenhuma neutropenia febril, tá? Então, isso acho que é um dado também que, mesmo nessas pacientes idosas, que nos deixa seguro, e não foi usado nenhum fator de crescimento para evitar essa neutropenia febril. Pode comentar. Então, vou falar agora um pouquinho sobre o manejo da toxicidade. Então, a gente já viu, né, que é importante as pacientes que são tratadas com hormonioterapia, elas derivam um benefício bastante importante da adição do abemaciclib ao tratamento hormonal. E aí a gente sempre pensa, a gente quer fazer um tratamento eficaz, obviamente, e com baixo efeito colateral, sempre pensando em preservar a qualidade de vida da pessoa. Então, quando a gente pensa em preservar a qualidade de vida, a gente já viu o tratamento eficaz, agora a gente precisa saber se ele é bastante tolerável. Então, os efeitos colaterais mais comuns, então, diarreia e neutropenia, normalmente são efeitos colaterais bastante manejáveis, com medicação de suporte ou ajuste de dose. A gente sabe que essas pacientes podem ter um risco um pouco aumentado de eventos tromboembólicos, mas eles são tratados habitualmente, né, normalmente com anticoagulantes, e eles não necessitam a interrupção da droga. Pneumonite, que é um efeito de classe de inibidores de ciclina, é um efeito colateral infrequente, e a gente consegue tratar adequadamente com corticóide, ou eventualmente com antibiótico. E em relação à redução da dose, a gente diminui 50 miligramas a cada ajuste, e aí a gente tem que acabar suspendendo o uso da droga só se a paciente não tolerar uma dose menor do que 50 miligramas 2 vezes ao dia. E aqui tem um algoritmozinho para manejo de diarreia. Então, o que a gente orienta os pacientes é que, ao primeiro sintoma de fezes amolecidas, o paciente já deve ser orientado a começar imediatamente o uso da loperamida, né, que é o Imosec, aumentar, obviamente, a ingestão de líquidos e excluir medicamento, manejar a alimentação, né, tirar leite da dieta, alimentos que habitualmente acabam sendo mais laxativos. E aí, então, quando a diarreia é grau 1, e o que a gente chama de diarreia grau 1? Quando tem um aumento de menos de 4 episódios, ela vai ao banheiro menos do que 4 vezes a mais do que o habitual dela, a gente não precisa inicialmente modificar a dose, a gente só entra com antidiarreico. Então, quando ela é uma diarreia grau 2, isto é, ela evacua de 4 a 6 vezes a mais do que o basal dela, a gente entra com os antidiarreicos, e caso a gente não consiga regredir essa diarreia para grau 1 em pelo menos 24 horas, a gente suspende o abemaciclib até a gente conseguir regredir essa diarreia, e a gente só reduz a dose caso ela persista com um quadro intenso de diarreia. A diarreia grau 3 é quando ela evacua mais de 7 vezes do basal, do habitual dela, e aí a gente suspende, entra com os antidiarreicos e suspende a droga até que a gente consiga reverter, diminuir a intensidade dessa diarreia. O que a gente tem um estudo, então, que avaliou, fez um compilado da toxicidade das pacientes que entraram, que foram tratadas no Monarch 2 e no Monarch 3. Então, aqui, de novo, a gente pode ver que grande parte das pacientes apresentaram algum grau de diarreia, e como a Fátima falou, o início da diarreia ele é bastante precoce, então a gente costuma ver que a diarreia começa na primeira semana do tratamento,
E só que a gente vê aqui na redução de dose e omissão de dose que não é a menor parte das pacientes que necessita redução de dose, então, habitualmente, com o Imosec e a loperamida, a gente consegue manejar adequadamente essa diarreia, e um número muito pequeno de pacientes que teve que descontinuar o tratamento por conta de diarreia não manejável. Em relação à toxicidade hematológica, a neutropenia, então a gente sabe que as taxas de neutropenia febris são bastante baixas, e a gente tem um manejo, né, a gente faz uma vigilância do hemograma nos 2 primeiros meses de início do tratamento, a gente faz isso de um jeito mais intensivo a cada 2 semanas, e caso tenha a neutropenia grau 1, grau 2, a gente não necessita mudar a dose. Caso a neutropenia seja mais intensa, a gente suspende o abemaciclib até que a neutropenia se resolva, ela se torne grau 2 ou grau 1, e a gente reduz a dose caso tenha uma neutropenia intensa e que não resolva, que não melhore com a suspensão da droga. Em relação à toxicidade hematológica, nos pacientes que foram tratados no Monarch 2 e no Monarch 3, a gente vê uma média de 45% das pacientes fizeram neutropenia, mas com uma taxa bastante baixa de neutropenia febril. Um número muito pequeno de pacientes teve que ter o seu tratamento descontinuado por conta de neutropenia, e também a dose reduzida não foi a maioria das pessoas. Então, a gente consegue adequar essa neutropenia, e aí isso acontece normalmente nos primeiros ciclos, e depois, nos ciclos subsequentes, a gente não costuma observar mais esse efeito colateral. Em relação a outras toxicidades que não hematológicas, ou alteração de transaminases e pneumonite, a gente também consegue um fácil manejo, reduzindo eventualmente a dose, mas segurando um pouquinho a droga até que a gente consiga a reversão desses efeitos colaterais. Transaminases a gente costuma acompanhar, mas também não costuma ser um grande problema na nossa prática clínica, e a pneumonite é uma coisa rara e que também assusta, mas é de fácil manejo. A Fátima falou que lá, né, no Rio de Janeiro, eles incluíram com sucesso o abemaciclib em pacientes idosos, e essa é uma preocupação, porque a gente sabe que pelo menos mais de 45% das pacientes com câncer de mama recém-diagnosticados, né, são pacientes idosas, isto é, acima de 65 anos. Então, essa é uma questão quando a gente está na prática clínica com um paciente idoso. A gente sempre se pergunta, é seguro a gente associar o abemaciclib aos pacientes idosos? Porque, obviamente, a hormonioterapia é muito bem tolerada, então a gente quer melhorar a eficácia do tratamento, mas a gente não pode piorar a qualidade de vida dos idosos, ainda mais que normalmente essa já é uma população que tem uma maior incidência de comorbidades, como hipertensão, né, desordens gastrointestinais, doença do refluxo, constipação, complicações cardíacas, metabólicas. E aí, então, a gente tem uma análise de segurança do Monarch 2 e Monarch 3, que avaliou pacientes idosos. Então, foram avaliados 1.162 pacientes, que foram divididos em blocos etários, pacientes abaixo de 65 anos, 65 a 74, e pacientes com idade igual ou superior a 75 anos. E o que a gente vê em relação à diarreia, que ela foi semelhante entre as faixas etárias, a neutropenia também não teve diferença nos pacientes idosos mais idosos, eles não tiveram, né, os pacientes acima de 75 anos ou acima de 65 anos, eles não tiveram uma taxa de neutropenia mais importante do que os pacientes mais novos. Os pacientes idosos tiveram um pouco mais de náusea que os pacientes mais jovens, e aí, então, lembrando que talvez seja uma população que já tenha mais refluxo, e aí essa queixa de náusea pode ser um pouco mais pronunciada, e os pacientes mais idosos tiveram um pouco mais de fadiga que os pacientes mais jovens. E como a Fátima
bem falou anteriormente, a gente costuma ver uma elevação da creatinina, mas isso não é uma perda da função renal, não é um quadro de insuficiência renal, é uma coisa mais laboratorial, e isso também foi observado numa frequência maior nos pacientes mais idosos em relação aos pacientes mais jovens. E aí, quando a gente avalia o grau de diarreia, a gente observa que os pacientes mais idosos, eles têm um pouco mais, a diarreia é um pouco mais intensa que os pacientes mais jovens, e em relação à neutropenia, a gente não observa essa diferença. Assim, na neutropenia grau 3, né, uma neutropenia que a gente poderia ficar mais preocupado, ela não foi mais importante nos pacientes mais idosos, e outros efeitos colaterais, a gente teve um pouco mais, né, de efeitos colaterais um pouco mais intensos, mas nada muito preocupante ou que nos impedisse de tratar os pacientes idosos. Em relação a ajuste de dose ou descontinuação do medicamento, o que a gente viu é que os pacientes mais idosos, eles tiveram mais diarreia, eles precisaram de mais ajuste de dose, e eles descontinuaram um pouco mais do que os pacientes tiveram um ajuste de dose um pouco mais importante do que os pacientes mais jovens. E quando a gente avalia a eficácia do tratamento, a gente não consegue ver uma diferença da eficácia entre as faixas etárias. Então, todas as faixas etárias se beneficiam do uso da associação do abemaciclib à hormonioterapia. E aí, como a gente tem um pouco mais de efeito colateral e eventualmente tenha que ajustar a dose, o que a gente se preocupa será que a redução de dose vai impactar no benefício, vai levar a uma perda do ganho sobre a vida livre de progressão? E aí a doutora Hugo apresentou, publicou esse ano, né, um estudo que avaliou o impacto da redução de dose na sobrevida livre de progressão, e a gente consegue afirmar, então, que as pacientes que tiveram a sua dose reduzida, isso não ocasionou um impacto, não levou uma perda do benefício de sobrevida livre de progressão. Em relação à qualidade de vida, então, a gente já sabe, né, que é um tratamento via oral, com baixa toxicidade, que melhora os parâmetros objetivos de controle da doença. E aí a pergunta é, será que a gente tem um impacto na qualidade de vida? Será que vai melhorar a qualidade de vida ou será que vai piorar por conta dos efeitos colaterais? Então, a gente tem esse paper que foi publicado ano passado e que mostra que as pacientes que foram tratadas com abemaciclib associado ao fulvestranto, elas não só não tiveram uma piora na qualidade de vida, como, de modo geral, tiveram um ganho em qualidade de vida. Exceto a diarreia, que a gente sempre precisa manejar. Então, eu queria finalizar essa apresentação falando que o abemaciclib, então, ele pode ser utilizado na primeira linha de tratamento de doença metastática, associado ao inibidor de aromatase, e nessas pacientes a gente tem um ganho de sobrevida livre de progressão. Ele também pode ser usado em pacientes que são tratadas com fulvestranto em segunda linha ou em primeira linha que progrediram ao inibidor de aromatase, e aqui a gente também tem um ganho de sobrevida livre de progressão e também um ganho de sobrevida, e ele pode ser utilizado em monoterapia em pacientes refratárias. A diarreia e a neutropenia são os efeitos adversos mais comuns, mas eles são absolutamente manejáveis. É uma droga segura em idosos e que promove melhora na qualidade de vida. Obrigada, e estamos à disposição para qualquer dúvida que eventualmente possa aparecer. Fátima, você quer
Eu acho que a gente está já no nosso final, né, do nosso tempo, né, mas eu queria agradecer a presença de todos, né, lembrar e parabenizar, inclusive, ao Instituto COI por ter propiciado que a gente levantasse esses dados e dizer que isso é extremamente necessário, né, que a gente precisa para avaliar sempre os nossas experiências, né, é uma droga nova, né, e a gente precisa, então, saber quais são os ganhos e os riscos que a gente tem com o uso das drogas. Então, eu acho que é importantíssimo que todos os serviços façam as suas avaliações, né, dos seus tratamentos e protocolos, tá? Então, eu acho que a gente pode responder fora do simpósio, porque o nosso tempo acabou. Então, eu queria agradecer a todos e finalizar o simpósio. Obrigada. Obrigada e até amanhã. É.